Santidade é a minha adoração. De novo do começo. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado sal. A tua cruz, o teu, obrigado Deus, nosso pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado sal. Só a igreja, vamos lá. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, aleluia, Pai. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui, Deus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, bem forte, amado Salvador. Boa noite a todos, paz seja convosco. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Lembrando que nossa programação está diferenciada por conta da pandemia. Os cultos presenciais estão sendo na terça e na sexta. Cultos online, na quinta está sendo bate-papo com juniores. No sábado, culto dos jovens e no domingo, culto da família. E hoje damos início a uma série de mensagens intitulada Nada é em Vão, que aborda a prisão de Paulo e a sua viagem de Roma até Jerusalém, que se passa ali no livro de Atos, no capítulo 21 ao capítulo 28. Espero que vocês fiquem até o final. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. É um prazer tê-los aqui conosco nesse momento, podendo repartir a respeito da palavra do Senhor, dos conhecimentos da Bíblia e poder estar entrando na tua casa para compartilharmos juntos desses momentos. Nós vamos dar início hoje a uma série intitulada Nada é em Vão, que vai tratar a respeito da viagem de Paulo, na verdade da prisão de Paulo e a viagem dele de Roma até Jerusalém novamente. Antes de tudo e de mais nada, eu queria convidar você para fechar os seus olhos e juntos nós iremos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, porque cada momento da nossa vida o Senhor tem estado ao nosso lado. Fala conosco através da Tua palavra, através, Senhor querido, daquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, Pai. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão em casa nesse momento. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Para começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 22 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor.
Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa nova, a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus agora. E agora sei que vocês não vão me ver mais. Começando aqui, na verdade, né, o contexto histórico desse capítulo de Atos, nós vemos que Paulo ele estava pregando o evangelho já há algum tempo, e ele estava sendo perseguido, ele ia ser preso, na verdade, por pregar o evangelho. Quando nós quando nós analisamos esses versículos no capítulo 20 de Atos, e a partir do capítulo 20 nós vamos estudar toda a trajetória de Paulo, desde a saída dele até o momento que ele chega em Jerusalém para ser preso. E como subtema, né, o tema de hoje, na verdade, dessa mensagem é a nem sempre agradável vontade de Deus. A princípio, esse tema ele parece um pouco assim estranho, né? Porque nós vemos que a palavra de Deus ela diz, né, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E ela surge contra um contraposto, na verdade, dizendo que nem sempre boa, nem sempre agradável a vontade de Deus. Mas se nós olharmos para esse momento, Paulo ele estava pregando a palavra do Senhor, e nesse momento ele recebe através do Espírito Santo uma revelação da sua prisão, e ele acaba dizendo ali, ele vai dizer pelos capítulos seguintes, que o Espírito Santo ele tem revelado a ele a respeito das prisões que vão acontecer, a respeito daquilo que vem acontecendo na vida dele. Quando somos chamados por Cristo, temos dentro de nós uma guerra espiritual que nos coloca em um impacto direto contra a vontade de Deus para nossas vidas. É interessante notar, porque quando eu e você somos chamados, quando nós somos chamados pelo Evangelho para servir a Cristo, nós temos que deixar de lado todas as nossas vontades para seguir apenas a vontade de Deus para os nossos corações. Como ser humano e como pessoas que buscam o seu dia a dia, buscam as coisas, eu tenho certeza que assim como eu, você também planeja as coisas que vai fazer, os seus desejos, talvez a escola, né, terminar na escola, ou ir para a faculdade, ou terminar na faculdade, escolher qual graduação você vai seguir, escolher toda a sua carreira, escolher e planejar tudo aquilo que você quer. Ter um filho, ter uma filha, ter 3 filhos, casar, enfim, tudo isso faz parte das nossas escolhas pessoais e coisas que nós temos feito, que nós fazemos durante a nossa vida. Na verdade, o ser humano ele é voltado a planejar toda a sua vida. Ele planeja desde o começo, quando ele começa a criar ali, né, a ser capaz de pensar, raciocinar e planejar o seu futuro. E isso não é errado, de hipótese alguma. Isso não é errado nós planejarmos o nosso futuro. Mas muitas vezes, eu digo que quase 90% dos casos, tudo que nós planejamos, tudo aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia e a respeito do nosso futuro, cerca de 90% das coisas acaba sendo contraposta à vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados a pensar pelo agora. Por exemplo, se você está planejando hoje a sua vida, você com certeza está planejando dentre 5 a 6 anos o que você vai fazer. E muitas poucas pessoas já pensaram ou pararam para pensar como vão estar nos 40, nos 50, nos 60 ou até além. Então você não para pensar mais além daquilo que você cria de expectativa na sua vida. Você acaba pensando por 5, 10 anos. Mas a pergunta que fica é: as coisas que nós planejamos, aquilo que nós pensamos a respeito da vontade de Deus, será que é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Paulo, ele era um sábio.
ele estudara, né, a palavra de Deus, ele compreendia a lei, ele sabia interpretar todas as escrituras bíblicas, os profetas principalmente, e ele estudou, né, ele se graduou, e quando ele chegou nesse momento, que talvez a vida dele inteira estava planejada, ele foi confrontado no caminho de Damasco com Jesus Cristo. Quando ele conhece Jesus, a quem ele perseguia, ele tem uma mudança de vida, uma mudança de hábito, uma conversão acontece naquele caminho. A palavra de Deus fala que os olhos dele foram cegados, então foram descobertos novamente, foram abertos novamente. E isso ocorre na nossa vida quando nós compreendemos e quando nós aceitamos a Deus. Porque essa cegueira de Paulo vai representar justamente a nossa visão limitada, aquilo que nós pensamos e imaginamos daqui 5 ou 10 anos. E quebra-se então esse pensamento e essa visão limitada, e quando nós enxergamos através do Espírito Santo, assim como Paulo, quando caem as escamas dos seus olhos, começa a enxergar através do Espírito Santo, nós percebemos que Deus, ele tem coisas para nós, ele tem mais coisas do que nós podemos imaginar. Então muitas das vezes as coisas que nós pensamos antes, vai haver um choque, vai haver uma guerra entre nós, entre aquilo que nós queríamos e a vontade de Deus para a nossa vida. E isso é completamente comum acontecer na minha, na sua vida e na vida de diversas pessoas. Se nós olharmos para Paulo de alguns anos atrás, podemos perceber que ele estava em uma condição muito mais tranquila na visão humana, aqui nos capítulos que se seguem. Paulo, como todo cristão, se depara com a revelação divina acerca de que ele deveria voltar a Jerusalém. Então, nesse momento que Paulo está pregando a palavra de Deus em Roma, em algumas outras cidades, ele estava vivendo ali um momento tranquilo. E eu digo isso por quê? Porque todos os lugares que Paulo passava, por incrível que pareça, e se você analisar nós vamos analisar a partir desse momento, que Paulo, todas as cidades que ele passava, todas as cidades que ele ia, os irmãos recebiam ele. Alguns irmãos recebiam calorosamente, você vai perceber isso nos capítulos que se seguem. Então Paulo, ele estava ali naquele momento ali, talvez com irmãos, talvez na casa dos irmãos, vivendo um momento de comunhão. Isso é um momento bom, uma situação tranquila, em que Paulo então recebe uma revelação espiritual dizendo a respeito da prisão dele. E o mais interessante é que o Espírito Santo, ele não diz para Paulo o seguinte: olha, você vai ser preso e você vai sair livre, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, confia em mim que eu vou fazer a minha vontade, você vai ser tranquilo. E é interessante porque isso acontece na minha e na sua vida. O Espírito Santo, em muitos dos casos, ele não vai falar para mim e para você: olha, eu vou te tirar daqui, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer acontecer algo na sua vida, mas fica tranquilo, porque nada vai acontecer com você, você vai sair melhor até do que você está agora. O Espírito Santo não falou isso para Paulo. O Espírito Santo fala para Paulo que ele vai sair e vai ser preso, que vai acontecer com ele uma prisão. E eu não sei você, mas se eu soubesse hoje que eu seria preso, talvez eu ficaria um pouco amedrontado. E no contexto de Paulo, penso que o seguinte, que os judeus, se ele fosse preso na Judéia, provavelmente ele seria morto, porque naquele período, naquele momento, a palavra de Deus, né, que nós conhecíamos, que eles conheciam naquele momento como o caminho, né, como a pregação do caminho. Então essas pessoas que estavam convertidas a essa nova religião chamada o caminho, eles estavam condenados à morte por pregar heresias, né, segundo a lei, segundo as coisas que diziam naquela época. Não a lei de Deus, não a lei dos 10 mandamentos, mas as leis judaicas daquele momento previam e diziam que ele deveria ser preso e apedrejado. Então eu não ficaria nada tranquilo e nada confortável com essa prisão. E creio que você também não. Imagine o seguinte: você está num lugar pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai dizer para você: olha, se prepara porque você vai ser preso, e talvez você seja morto, porque não há garantias de que você saia ileso. Então Paulo recebe a mensagem do Espírito Santo dizendo: olha, eu vou te tirar daí, você vai voltar, você vai ser preso. E se nós olharmos ali nesses versículos que nós lemos, no versículo 23 diz assim: ó, sei somente que em todas as cidades
em todas as cidades, o Espírito tem me avisado que prisões e sofrimentos me esperam. Então ele fala sofrimentos, prisões. Ele não fala, olha, fica tranquilo que depois da aprovação vai vir a bênção, ou depois da aprovação você vai ter a chave da vitória. Não, ele não fala isso. Ele fala, olha, você vai ser preso e vai sofrer. E o próprio apóstolo Paulo que diz o seguinte: eu agora estou em Jerusalém obedecendo o Espírito Santo, sem saber o que eu vou, a Jerusalém sem saber o que vai me acontecer lá. E depois no versículo 24 ele diz assim, mas eu não dou valor à minha própria vida. Então, nem sempre a vontade de Deus para mim e para você, aos nossos olhos, aos olhos humanos, vão parecer boas ou vão parecer agradáveis. Em diversos momentos da nossa vida, em vários momentos no nosso dia a dia, talvez quase todas as decisões que Deus tomar para as nossas vidas vão nos parecer e vão parecer a nós complicadas e difíceis de serem cumpridas. Quando Deus fala para Abraão sair da terra de onde ele estava, do meio da parentela dele, para ir até a terra que ele iria mostrar, pensa o seguinte, muitas pessoas, nós lemos isso e com um tom de quem, Deus mostrou a terra para Abraão, Deus tirou ele, uma glória, aconteceu algo muito importante, mas é a mesma coisa que nós saímos do convívio familiar, nós saímos do seio da nossa família e ir para um lugar onde nós nem sabemos o que vai nos esperar. E é justamente isso que acontece com Abraão, o que acontece com Paulo. Versículo 25: eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Esse momento Paulo ele estava passando por talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele estava sendo acusado de propagar mentiras a respeito das coisas de Deus. Nesse momento há uma briga interna entre os judeus e os cristãos. Há também uma briga entre aqueles que se diziam cristãos, mas que queriam manter a cultura judaica, manter as tradições judaicas. Então nós vemos um barril de pólvora, realmente um conflito entre servir e não servir a Deus. Seguir os preceitos, seguir as ordenanças, que não eram as ordenanças da Bíblia, as ordenanças dos 10 mandamentos, mas as ordenanças que foram colocadas ao povo de Israel, que foram dadas pelos estudiosos e pelas pessoas, pelos sacerdotes, que diziam, olha, você não pode mais andar tantas milhas no sábado, ou você não pode nem tirar um prego de uma madeira no sábado porque era pecado, e várias outras coisas, ordenanças que eram difíceis de cumprir. Para isso Jesus veio para romper todas essas tradições, tudo isso que ocorria, para que nós tivéssemos a graça. E Paulo estava pregando o Evangelho, pregando a Cristo, falando a respeito de Cristo, da graça da salvação, aquilo que ele havia passado, aquilo que ele havia vivido e sentido na pele. E ele não estava de férias passeando, mas ele estava pregando o Evangelho. E mesmo assim ele foi preso e foi açoitado. Eu dando um spoiler da mensagem, do título da série, que diz nada é em vão, justamente por isso. Porque tudo que Deus faz para mim e para você, todas as coisas, elas parecendo boas ou não, nada é em vão quando se trata da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Nada é em vão quando se trata a respeito daquilo que Deus quer de nós. O que difere o cristianismo verdadeiro daquele que não surte efeito é a habilidade de, mesmo em situações adversas, o cristão que recebeu Jesus em toda a sua plenitude consegue sorrir. Paulo, no versículo 23, em que o Espírito Santo o avisa das prisões que o esperava, por exemplo. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo o futuro, sabendo que muito provavelmente ele seria preso, Paulo então ele decide seguir e obedecer aquilo que Deus e o Espírito Santo falaram para ele. Em alguns outros momentos nós vamos ver que Paulo, ele por várias e várias vezes as pessoas falam para ele: olha, Paulo, deixa quieto isso, não faça isso, porque você vai ser morto e nós não queremos perder você.
Ainda hoje, no dia que eu estou gravando essa mensagem, nós recebemos uma mensagem da pastora no grupo que dizia a respeito de se posicionar como cristão. Aquele que não se posiciona como cristão acaba sendo cúmplice do opressor. E num contexto como nós vivemos hoje, em que nós não estamos sendo perseguidos como Paulo, mas a tua fé já foi abalada? A tua fé já sofreu rupturas, já sofreu por momentos de incerteza? Você já passou por momentos em que Deus dizia para você fazer uma coisa, mas essa coisa se tornava errado aos olhos humanos? Talvez falar de Deus para alguém em algum lugar, ou talvez falar de Deus para alguém que está numa situação social diferente, ou talvez falar de Deus em um contexto em que a palavra do Senhor é errada. Você já sofreu isso? Se você passou por esses momentos, você sabe exatamente o que Paulo estava passando. Em momentos em que a palavra de Deus ela tem peso, mas quando nós pregarmos a verdade, quando nós pregarmos a vontade do Senhor para a vida do ser humano, nós talvez seremos açoitados e presos. Hoje não ocorrem mais prisões como ocorriam naquele tempo, mas talvez o desprezo das pessoas. Quando Paulo ele decide seguir a vontade de Deus para a vida dele, nós percebemos que Deus sempre, em todos os momentos, ele vai estar conosco. Você já deve conhecer talvez o livro a respeito da história desse apóstolo, mas você sabe, e sabendo assim, você sabe que Paulo ele foi um dos maiores apóstolos daquele tempo, e Deus sempre esteve do lado dele, Deus sempre esteve com ele em todo momento. Paulo, assim como Lutero e outros que fazem parte do rol daqueles que se destacam em defesa do Evangelho, mesmo que vivendo as não tão boas vontades de Deus, isso olhando na ótica humana, continuam firmes em suas convicções e têm certeza de que Deus, acima de tudo, tem todo o controle, mesmo que aos nossos olhos, mesmo que aos olhos deles mesmo, não pareça isso. Versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Ao olharmos para a Bíblia, ela nos ensina que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Diz isso lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Mas esses adjetivos compreendem o que é a vontade de Deus em âmbito celestial. Quando nós falamos na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, nós estamos falando da ótica dele, para a vontade dele na nossa vida, não para a nossa ótica, não para aquilo que nós julgamos bom, perfeito e agradável. Porque se nós olharmos para a vontade de Deus nesse momento na vida de Paulo, com uma ótica celestial, conhecendo a história e conhecendo aquilo que aconteceu, nós podemos perceber e saber que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas se nós olharmos para a nossa vida e aplicarmos as mesmas coisas que estavam acontecendo com Paulo para os nossos dias, para mim e para a sua vida, talvez nesse momento não esteja tão bom assim. Talvez na nossa ótica não esteja tão bom assim. Talvez não pareça bom o suficiente para nós nesse momento. Deus continua sendo bom, Ele não muda. A vontade dele nos leva mais perto de quem Ele é, e isso é suficiente para que de maneira confiável nós podemos segui-la, pois Cristo jamais nos levará a lugares em que Ele mesmo não nos conduza. Sabe que ao preparar essa mensagem e ao escrever esse texto, eu estava meditando na vontade do Senhor. E estava pensando em todos os momentos que eu passei, em todas as tribulações e momentos de angústias pelas quais eu passei na minha vida. E olhando para mim, olhando para esses momentos, teve momentos em que eu queria desistir. Momentos em que eu pensei em largar a vontade de Deus, em deixar de seguir os caminhos de Deus para a minha vida. Já passei por momentos em que a minha fé foi abalada. E assim como você, eu sei que já passou por isso.
Mas se nós olharmos para a palavra de Deus e termos a convicção de que talvez na nossa ótica e pelos nossos olhos a vontade do Senhor não é boa, não está sendo perfeita, não está sendo nada agradável, mas nos olhares dele, no olhar dele, na ótica da visão dele, com certeza isso está acontecendo. Nós estamos passando por esse momento de pandemia e isso leva a nós pensarmos justamente nesse contexto. Leva-nos a pensar justamente nesse momento em que nós estamos vivendo. Há poucos dias atrás aconteceu também aquela tragédia na BR-277. E nós pensamos, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo nas nossas vidas. Talvez as pessoas no mundo tenham pensado e falado, bom, mas onde está Deus nesse momento? E eu te digo que Deus ele está onde ele deveria estar. Deus ele está fazendo o que ele deveria estar fazendo. Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou e ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. E assim como ele foi com Paulo, assim como ele fez com Paulo, ele vai estar junto a você. Essa palavra que eu escrevi aqui no final, ela surte efeito na minha vida e isso surgiu no meu coração. Surgiu dentro de mim. A vontade dele nos leva mais perto de quem ele é. E isso é suficiente para que de maneira confiável nós podemos segui-la, né? Seguir a vontade. Pois Cristo jamais nos levará a lugares para onde ele mesmo não nos conduza. Talvez você esteja passando por esse momento pensando que Deus quer fazer. Mas saiba que Deus ele está do teu lado em todo momento, em toda hora. Ele vai estar com você em cada momento e cada segundo da sua vida. Eu creio que muito em breve nós poderemos passar por tudo isso e nós poderemos estar no convívio da igreja novamente, vivendo em comunhão, podendo abraçar, podendo beijar, podendo estar próximos uns aos outros, podendo ver quem nós não podemos ver. Tudo isso vai passar. E a vontade do Senhor prevalecerá sobre a minha e sobre a sua vida. Eu espero que você saiba que sim, a vontade do Senhor é sempre agradável, sempre boa, no olhar dele para nossas vidas. E quando nós paramos de olhar humanamente e olhamos para a visão, para a ótica da visão de Deus, nós teremos paz e conseguiremos viver e passar por todas as tribulações. Amém? Eu quero que você feche seus olhos na sua casa agora, nesse momento, e juntos nós iremos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, Senhor amado, podendo ouvir e falar a respeito da Tua palavra, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, Pai. Fortalece a nossa fé e ajuda-nos a viver a Tua vontade. Deus, a Tua vontade sim, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós jamais poderemos viver sem ela em nossas vidas. Pai, ajuda-nos a entender a vontade do Senhor e assim como Paulo, segui-la de maneira ferrenha, Senhor, e jamais deixá-la de lado, porque o Senhor sempre estará conosco. O Senhor nunca nos abandonará, Pai. Que nós possamos fazer aquilo que o Espírito Santo deseja, mesmo que aos nossos olhos pareça difícil, pareça complicado. Que o Santo Espírito do Senhor possa estar em nossas vidas. Derrama o Teu amor e a Tua graça sobre nossos corações. É que nós lhe pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça poderosa de Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. É o que nós pedimos.